Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Mais uma semana aqui juntos. Vamos à nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tido um bom fim de semana. Vamos aproveitar, né, essa semana nossa aqui, começando com a correção das atividades. Então, eu gostaria que vocês localizassem o material de vocês, pegassem canetinhas, marca-texto, nós vamos precisar. Eu vou corrigir com vocês primeiro as atividades da página 16. Em seguida, vou explicar para vocês o contato entre os africanos da costa do Oceano Índico com os portugueses. E, por fim, vou fazer uma revisão de algumas coisinhas rápidas aí do capítulo todo, tá? Então, a nossa atividade de hoje, nossa aula de hoje está dividida em 3 etapas, tá? Espero que vocês consigam compreender. Se tiverem dificuldades, por favor, né? Eu sei que não está fácil, eu sei que não é brincadeira, né? É um período complicado, estamos todos meio aflitos, né? Mas precisamos desse retorno de vocês, né? Essa semana ou a semana que vem nós teremos plantões, né? Então, aquilo que vocês não conseguirem colocar para a gente em áudios ou no grupo, tá? Marquem para o plantão, tá? Selecionem para o plantão e vamos lá, tá? Começando com a correção das atividades. Tem um documento, esse documento são 2 pequenos trechos de cartas enviadas pelo rei Afonso, o Manicongo Afonso, que era filho de João I. O João I foi o primeiro rei do Congo a se converter ao catolicismo. E o seu filho, o Afonso, é quem vai, de fato, manter esse catolicismo e espalhar o catolicismo pela região do sul da África como um todo. Tá? Então, o Muzinga Kivuno, que é o João I, era pai de Afonso I. E é Afonso que vai reclamar. São 2 cartas dele ao rei de Portugal reclamando das escravizações que eram praticadas pelos portugueses no seu território. Então, o primeiro trecho aqui, só gostaria de ler um trechinho rapidinho. Os comerciantes estão sequestrando o nosso povo dia após dia. Filhos deste país, filhos de nossos nobres e vassalos, mesmo as pessoas da nossa própria família. Então, reparem bem, tá? Filhos deste país, filhos de nossos nobres e vassalos, das nossas próprias famílias. Vamos lembrar aqui, gente, que quem é que era escravizado pelos povos africanos? Eram inimigos, né, que foram capturados em guerra, devedores, que não pagaram suas dívidas, ou cometeram crime, ou pessoas que cometeram crime. Tá? Então, pessoas de famílias nobres, da própria família real, né, homens livres, não eram escravizados. Negros livres não eram escravizados, certo? A outra carta ele está falando dos próprios súditos, ou seja, ele está reclamando que os próprios súditos dele, os próprios membros do Reino do Congo, estão capturando negros livres e trocando por mercadoria portuguesa, tá? Ou seja, fazendo escambo, fazendo comércio. Escambo, vocês lembram que é troca, né? De um determinado produto por outro produto e assim sucessivamente. Então, vamos às questões. A primeira, com base na carta do Manicongo Afonso, cite uma diferença entre a escravidão existente anteriormente na África e a praticada pelos portugueses no continente. Então, aqui a resposta está dividida em 2 partes. Antes dos portugueses, tá? Quem que eram os escravizados? Eles eram prisioneiros de guerra, pessoas endividadas ou que cometeram crimes. Então, um negro livre não era escravizado. Tá? Uma pessoa que não era prisioneira de guerra, não era endividada e nem tinha cometido crime, não era escravizada. Então, de modo geral, ainda que existissem os escravizados, eles eram exceção. Tá? Então, antes dos portugueses, os escravizados eram exceção, era uma pequena parcela, tá? Não era regra. Né? Com os portugueses, isso mudou. Qualquer pessoa podia ser escravizada, como o próprio Manicongo citou no livro, um negro livre. Tá? Ficou claro? Então, antes dos portugueses, eram escravizados prisioneiros de guerra, pessoas endividadas ou que cometeram crimes.
a escravização não era regra, ela era uma exceção, tá? Eram poucos os escravizados se comparados à população. Com os portugueses, a escravização virou um comércio extremamente lucrativo. Então, qualquer pessoa podia ser escravizada, qualquer negro livre podia ser escravizado. Questão 2. Quem eram as pessoas que participavam do tráfico de escravizados? Os portugueses e os próprios súditos do reino. Tá? Lembra lá na carta? Ele falando que os próprios súditos estão escravizando? Tá? Aqui, ó. Muitos dos nossos súditos cobiçam mercadoria portuguesa, então eles estão trocando mercadoria portuguesa, tá, por negros livres. Eles apreendem muitos de nossos súditos e trocam por negros mercadorias. Então, as pessoas que participavam do tráfico eram os portugueses e os próprios súditos do reino do Congo, para vendê-los como mão de obra. Questão 3. Qual mudança é percebida nas atividades realizadas pelos escravizados na África, antes e depois da chegada dos portugueses? Então, aqui, ó, eu grifei aqui, antes da chegada dos portugueses. Quais atividades os escravizados faziam? Tá? Nós temos 2 tipos de escravizados antes da chegada dos portugueses. Então, os escravizados nas pequenas tribos, nas pequenas comunidades, eles eram empregados nas lavouras, a fim de ajudar as pequenas comunidades de que faziam parte. Tá? Já nos grandes reinos, normalmente os escravizados eram utilizados nos trabalhos mais pesados, como extração do ouro e sal. E nos locais capturados pelos árabes islâmicos, eles faziam parte do serviço militar e até mesmo do governo. Tá? Então, essas situações, melhor dizendo, antes da chegada dos portugueses, nas pequenas comunidades, as pequenas tribos, eram empregados nas lavouras. Nos grandes reinos, nos trabalhos mais pesados, como extração de sal e ouro. E nos locais capturados por árabes islâmicos, no serviço militar e até mesmo no governo. E depois da chegada dos portugueses, depois, olha aqui, o sublinhado é um tom diferente. Após a chegada dos portugueses, os escravizados africanos eram trocados por mercadorias portuguesas e eram retirados da África e levados para a Europa ou para a América. Tá? Então, após a chegada dos portugueses, a escravização virou um comércio extremamente lucrativo. Né? E os escravizados tirados da Europa, tirados da África e levados para a Europa e para a América, eles perdiam seus vínculos culturais, seus vínculos linguísticos, tá? Eles eram apartados mesmo. Ficou claro? Contatos entre africanos da costa índica e portuguesa. Na aula passada, nós falamos do contato entre os africanos da costa atlântica e os portugueses, ou seja, da porção africana banhada pelo Atlântico. Hoje nós vamos falar da porção africana banhada pelo Oceano Índico. No slide anterior, eu coloquei para vocês as primeiras conquistas dos portugueses na África. Então, começa lá com Celta, tá, que fica aqui no nortezinho da África. Conquistaram Celta, depois conquistaram arquipélagos de Açores, Madeira, Cabo Verde. Então, eles foram navegando aqui na costa africana e conquistando territórios. Então, reparem o seguinte, aqui está Península Ibérica, que é formada por Portugal, aqui na frente é um país pequenininho, seguido da Espanha. Península, você se lembra o que é? É uma porção de terra cercada de água por 3 lados. E o último lado está ligado ao continente, à terra. Tá? Colocando da maneira bem simples. Então, os países que formam a Península Ibérica são Portugal e Espanha. As viagens portuguesas normalmente partiam aqui de Lisboa, que é a capital de Portugal. Então, eles foram conquistando Celta, conquistando Açores, Madeira, Cabo Verde. Então, eles vão navegando, conquistando e retornando. Navegando, conquistando e retornando. Se for colocar todas as setinhas de cada conquista deles, fica muito difícil de compreender, fica muito cheio. Tá? Então, aqui está colocado
uma rota específica, que é a que nos interessa aqui agora, que é a rota de Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias fez uma viagem saindo de Lisboa em agosto de 1487. E ele só retorna para Lisboa em dezembro de 1488. São 16 meses de viagem. Tá? E aqui está descrito para vocês a rota deles. De vermelho está a viagem de ida. E de rosa, tá? A viagem de retorno a Lisboa. Então, aqui, vocês se lembram que nós falamos que Diogo Cão, ele chegou até aqui no Congo, tá? E acabou conquistando os congoleses, o rei do Congo, o Nzinga Nkuvu, acabou se convertendo ao catolicismo, tá? E eles vão acabar dominando o comércio de escravizados aqui nessa região. Então, repara o seguinte, quando vem a viagem de Bartolomeu Dias, até aqui mais ou menos, essa região, eles já conhecem bem. Lembra que nós falamos sobre os registros? Então, tudo o que acontecia, todas as características das regiões por onde eles passavam, eles vão registrando nos diários de navegação, ou diário de bordo, e nas cartas ao rei de Portugal. E nas feitorias que eles estabeleciam aqui ao longo da África, eles ficavam ali e refaziam, inclusive, os mapas da região. Tá? Então, essa região aqui, saindo daqui, de Lisboa, e pegando essa da costa da África Atlântica até aqui, mais ou menos, eles já dominavam, tá? Já conheciam bem. Então, a viagem de Bartolomeu Dias vai pegar esse caminho, ilhas de Cabo Verde vão reabastecer, né, de água potável, alimentos, param aqui em Elmina, vêm e vêm contornando. Eles vão fazer várias paradas. Aqui a rota não mostra, porque senão fica bagunçado para entender. Eles vão fazendo várias paradas aqui, até que Bartolomeu Dias chega aqui, no sulzinho do continente africano. Esse sulzinho aqui, no extremo sul do continente africano, ficava a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. E Bartolomeu Dias teve uma dificuldade enorme para fazer essa passagem, devido às correntes marítimas, devido às tempestades. Ele teve uma dificuldade muito grande para poder fazer essa passagem aqui, entre o Oceano Atlântico para o Oceano Índico. Tá? Mas ele consegue fazer. Quando ele consegue fazer isso aqui, ele batiza essa passagem aqui de Cabo das Tormentas, que depois foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Então, o que foi o Cabo da Boa Esperança? O Cabo da Boa Esperança mostra a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, tá? Para o Oceano Índico. Bartolomeu Dias pretendia continuar a viagem, mas os seus navios estavam em péssimas condições, a sua tripulação também não estava muito bem, e eles se recusaram a seguir. Então, Bartolomeu Dias fica por aqui um tempo, fazendo reparos nos navios, abastecendo esses navios e volta para Portugal, que é a Rota Rosa, tá? E chega aqui em dezembro de 1488, comunicando toda essa descoberta, essas rotas que ele tinha conquistado por aqui. Isso aqui é a costa atlântica. A aula de hoje é específica para a costa índica, que é aqui, tá? O próximo mapa só está ampliando isso aqui, tá? Aqui de rosa seria a rota de Diogo Cão. O Diogo Cão, ele vem até aqui, mais ou menos, onde ficava o Império do Congo. Essa rota aqui, com essa cor meio indefinida, um marrom aqui, é a rota que eu acabei de falar com vocês, de Bartolomeu Dias, que ele vai contornando aqui a costa africana até achar a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. A passagem do Atlântico para o Índico foi batizada de Cabo da Boa Esperança. Tá? Aqui, ó, Cabo da Boa Esperança. Tá? E a próxima viagem, né, cerca de 10 anos depois, 1498, 1497, 1498, vai ser a viagem de Vasco da Gama, a Rota Verde. Então, o que é que nós temos? Até aqui, o Cabo da Boa Esperança já era uma rota conhecida, né? Não era fácil fazer a rota, mas já era uma rota conhecida dos portugueses.
tá? E daqui, o Vasco da Gama vai explorar a costa do Oceano Índico, a costa africana, banhada pelo Oceano Índico. Ele vai ter muita dificuldade aqui, tá? Porque os nativos aqui, eles não são amistosos, eles não vão fazer amizade fácil com os portugueses, e os portugueses vão ter que utilizar a força para dominar essa passagem, para poder estabelecer feitorias. Tá? Aqui em Moçambique, os portugueses fizeram a feitoria de Sofala. Tá? Sofala fica em território de Moçambique, e aqui eles estabelecem essa feitoria. Lembram o que era a feitoria? Podia ser áreas fortificadas ou não, onde faziam o comércio da região, onde eles aprendiam as características dos povos da região, onde eles faziam todos os registros, aproveitavam para refazer mapas, para conhecer melhor ali tudo. Tá? Então, ali eles vão fazer uma feitoria, né? E vão seguir viagem, explorando e chegar até a Índia, aqui, Calicut. Calicut fica na Índia. Tá? Então, essa é a rota de Vasco da Gama. E só para poder não deixar outra em branco, a rota de azul é a rota de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa. O objetivo dele, chegar a Calicut, chegar à Índia. Porém, no meio do caminho, ele fez um desvio para oeste, tá? E chegou onde hoje se encontra Porto Seguro. Depois ele segue viagem até a Índia. Tá? Próximo mapa, tá aí, descobrimentos portugueses. É só para informação mesmo, vocês não precisam preocupar e ficar decorando, ficar com esse monte de rotinhas aí, não. Né? Nós vamos ter as rotas que vocês vão precisar saber, mas eu vou explicar isso com calma. Agora, só para informação mesmo. Repare todos esses pontinhos vermelho com verde, tá? Esses pontinhos todos foram locais onde os portugueses conquistaram, dominaram ou descobriram. Né? Então, começa com Celta, tá vendo aqui em cima? Celta, 1415. Então, as descobertas começam em 1415, tá? E vai até o século XVI. Então, aqui, Celta, Açores, Madeira, Ilhas Canárias, Ilhas do Cabo Verde, nós falamos que são muito importantes para abastecimento dos navios, com água potável, com alimentos, para consertar, né, fazer manutenção dos navios, enfim. E aqui, eles vão seguindo toda a costa do Atlântico, no Oceano Atlântico. Né? Aqui, Rio Congo, aqui veio Diogo Cão, depois vieram os outros navegadores, tá? Aqui onde está Angola, vão contornar a África, que a gente chama de périplo africano, o Cabo da Boa Esperança, que liga o Atlântico ao Índico, vão chegar aqui, ó, Sofala, tá? Moçambique, isso aqui na costa do Oceano Índico, e vão conquistando várias regiões aqui. Tá? Essa região aqui pertencia ao Reino do Grande Zimbábue, tá? E eles vão dominar aqui e ir para a Índia, tá? Aqui eles estão Goa, Calicut, Cochin, Ceilão, então regiões da Índia aqui. O que nos interessa aqui é vocês perceberem, né, a quantidade de locais em que eles passaram. E lembrar que na costa da Índica, né, a costa Índica vai ser uma conquista mais difícil. Aqui está um mapa mostrando os países depois de conquistados. Essa região aqui, presta bem atenção, pessoal. Aqui, tá? Onde é que está escrito Guiné, Costa do Ouro, essa região aqui. Aqui estava o Império Mali, Império de Gana primeiro, depois Império de Mali e depois Império de Songhai. Tá? O que eu quero que vocês percebam aqui? Que mais tarde, esse povo todo aqui foi dominado pelos franceses. Tá? A região aqui, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é o Rio Congo. Essa região aqui, que pega um pedacinho de Angola, do Congo Belga, isso aqui tudo aqui, foi dominado, né, pelos povos europeus. Parte desses povos europeus, portugueses.
onde está Angola. Aqui ficava o Império do Congo, tá? O Reino do Congo, né? Parte dele foi dominado pelos portugueses e hoje é Angola, aqui na região. Contornaram a África, o Cabo da Boa Esperança, aqui, tá vendo a setinha aí? Cabo da Boa Esperança, vão chegar à costa banhada pelo Oceano Índico, vão chegar a Sofala, Moçambique. Aqui eles vão montar feitorias e vão explorar toda a costa índica, tá? Com grandes dificuldades. Tá? Deu para entender? Então, aqui, gente, página 16 do livro de vocês, tá igualzinho, tá lá, que eu fiz um print da tela e fui sublinhando e marcando contexto para vocês. Então, os primeiros povos africanos da costa índica tiveram contatos com os navegadores portugueses somente depois da viagem de Bartolomeu Dias. Somente depois da viagem de Bartolomeu Dias. Essa viagem de Bartolomeu Dias foi em 1488. 1488. Então, os primeiros povos aqui da costa índica, só depois da viagem de Bartolomeu Dias, porque vai fazer o périplo africano, porque vai contornar o Cabo da Boa Esperança. Tá? A dificuldade para realizar esse trajeto, como eu falei com vocês, foi graças às péssimas condições de clima, desconhecimento das marés, tá? As tempestades da região, então era muito difícil navegar. Então, teve uma dificuldade grande aqui. A partir do final do século XV, porque em 1488 a gente já está chegando no final do século XV, os portugueses chegaram nas áreas da atual República do Moçambique. Então, Moçambique fica na costa do Oceano Índico. Moçambique fazia parte do Reino do Grande Zimbábue. O que foi o Reino do Grande Zimbábue? Ele se formou entre os séculos XIII e XV, com a conquista dos povos bantus. Então, o Reino do Grande Zimbábue se formou em que período? Entre os séculos XIII e XV, quando eles conquistaram os povos bantus. O Reino do Grande Zimbábue tornou-se rico graças a quê? Exploração de ouro e de cobre, que eram extraídos dos rios Zambeze e Limpopo. Tá? Então, o Reino do Grande Zimbábue, deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa de cá. Ficava mais ou menos isso aqui tudo, ó. Esse sul todo aqui, da África, tá? Essa região toda aqui que a setinha está circulando, pegando Moçambique, África do Sudoeste, Bessuazilândia, essa região toda aqui, tá? Era a região do Reino do Grande Zimbábue, que foi se formar entre os séculos XIII e XV, depois que eles conquistaram os bantus. Muito rico em quê? Ouro e cobre. Ficou claro para vocês? Na região, os portugueses na região, novamente do Moçambique, da costa Índica, os portugueses construíram a feitoria na cidade de Sofala, que pertence a Moçambique. Ela vai ser um importantíssimo entreposto comercial, local onde eles vão negociar, vão adquirir ouro, vão levar esse ouro para trocar por especiarias na Ásia, ou seja, na Índia. Aqui vem colocando que a costa índica, ela não foi amistosa. Os habitantes, né, os africanos aqui da costa índica resistiram às tentativas de dominação portuguesa. Tá? Os portugueses, então, o que eles fizeram? Passaram a usar a força, a violência, tá? Como a gente diz, a diplomacia do canhão, para instalar suas feitorias. Não vai por bem, vai por mal. Tá? Não vai de forma pacífica, vai pela violência, vai pela força. Né? Qual que era o objetivo dos portugueses? Qual que era o objetivo dos portugueses ao contornar o continente africano? Qual que é a intenção deles? Chegar às Índias, conseguir um caminho próprio para chegar ao comércio dos produtos da Índia. Tá? Então, esse é o objetivo. Então, presta bem atenção aqui. Fiz uma observação. Qual era o objetivo dos portugueses ao realizar essa viagem, né, contornando a costa índica? Era chegar às Índias e garantir um caminho próprio para o lucrativo comércio com as Índias. Tá? Eles conseguiram esse objetivo? Eles conseguiram atingir essa intenção? Sim, foi concretizada. Foi fácil? Não. Por que não foi?
de próprias dificuldades de navegação e porque os africanos da costa índica resistiram às tentativas de dominação portuguesa. Então, os portugueses tiveram que usar a violência para instalar suas feitorias, para conseguir realizar suas viagens. Claro? Se liga aí, pessoal, nós vamos começar agora uma pequena revisão. Reino de Gana foi formado no século IV, atingiu o apogeu no século X, tá? E entrou em decadência, foi dominado, foi conquistado por volta de 1240. 1240 é século XIII. Foi conquistado por quem? Pelo Mali, pelos malinenses. Tá? Então, Reino de Gana, formado no século IV, auge, apogeu no século X, e é conquistado e destruído pelo Reino do Mali no século XIII. O Reino de Gana, eles comercializavam suas riquezas, né? Com quem? Com os árabes e com os berberes. Quem são os berberes? Ou berberes? São os povos islamizados do norte da África. Então, são povos que viviam no norte da África, normalmente eram nômades, e seguiam a religião islâmica. Quais eram as principais riquezas do Reino de Gana? Sal, tecidos, cavalos, tâmaras e ouro. Tá? Tâmara é uma fruta super doce, muito gostosa, muito boa. O Reino de Gana foi dominado pelo Reino de Mali, tá? No século XIII, por volta de 1240. O Reino de Mali foi fundado também no século XIII, 1235, tá? Mais ou menos. E após a queda do Reino de Gana. Então, o Reino de Mali conquistou territórios tanto no sul, onde tinham minas de ouro, quanto no norte, onde tinham minas de sal. E vai dominar o comércio da região, que a gente chama de comércio transariano, tá? De ouro e sal. Tá? Então, lembrar que a África subsaariana, abaixo do Saara, é uma África rica. Tá? É difícil transpor o Saara? Mas é uma viagem impossível. Tá? E tanto é que eles vão fazer. Foi um reino de curta duração. Ele vai ser conquistado pelos Songhai em 1471. Então, repare, ele foi fundado no século XIII, por volta de 1235, e foi dominado pelos Songhai em 1471. Tá? Então, um pouco mais de 100 anos. E ficou conhecido, mas ele ficou muito conhecido por quê? Por causa da viagem feita pelo Mansa Musa, ou Mansa Musa, ou Kango Musa. Lembra dele? Aquele rei que foi fazer uma peregrinação a Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos ou dos islâmicos, e distribuiu cerca de 12 toneladas de ouro durante a viagem. Né? Isso tornou o Reino do Mali muito conhecido, provocou uma queda do preço do ouro na região por muito tempo, que a gente chama de deflação. O Reino do Mali foi dominado pelo Reino Songhai. O Reino Songhai, ele foi fundado no século VII, tá? Mas ele ficou como aliado do Mali por muito tempo. Tá? O Mali conseguia dominá-los. E ele só conseguiu obter a autonomia do Mali no século XV. Então, no século XV, o Reino Songhai dominou o Reino Mali, né? E outras regiões. E foi um reino bastante poderoso. As principais riquezas do Reino Songhai: ouro, sal, marfim. Né? Tem muitas outras riquezas. Tá? Mas aqui, gente, eu gostaria só de fazer um parênteses rapidinho. Repare que a gente está falando o tempo inteiro em riquezas. Tá? Eram extremamente ricos. Nada se compara aos reinos que hoje que se encontram hoje nos locais onde era reino de Gana, de Mali e de Songhai, que é de uma pobreza bastante significativa. Ficou claro? Reino do Congo, formado no início do século XIV. Né? Ele comercializava com os portugueses, especialmente cobre e escravos. Tá? Então, esses europeus aqui, os europeus que mais tinham contato com o Reino do Congo eram os portugueses. E os portugueses negociavam com os congoleses o quê? Quais mercadorias?
cobre e escravizados. Tá? Reino do Grande Zimbábue foi formado entre os séculos 13 e 15. Rico em quê? Em ouro e cobre. Tá? Nós já falamos muito que o norte da África se comunicava com a chamada África subsaariana através das caravanas de comerciantes. Essas caravanas saíam do norte da África, atravessavam Saara, atravessavam o Sahel, lembra? Aquela região entre o Saara e o sul do deserto do Saara. Tá? E essas caravanas vão ser de uma importância muito grande. Elas vão espalhar o islamismo. Tá? Então, a difusão do islamismo na África foi feita principalmente por quê? Pelas caravanas de comerciantes, que acabam fazendo com que muitos reinos se convertam ao islamismo, que é o caso do reino de Gana, reino de Mali e reino de Songhai, cujos reis, né, e parte da população se converteram ao islamismo. Por quê? Por interesses comerciais. O Reino do Congo se converteu a qual religião? Catolicismo. Por quê? Interesses também comerciais. Então, todos esses reinos se mudam de religião, se convertem a outras religiões por causa de interesses comerciais. Escravidão. Como que era a escravidão antes dos portugueses e como que vai ser a escravidão depois dos portugueses? A escravidão antes dos portugueses era a chamada de escravidão doméstica ou linhageira. Tá? Era praticada em pequena escala, né? Se comparado à quantidade de escravos com o número de habitantes de cada reino, ou de cada tribo, ou de cada comunidade, o número de escravos era pequeno. Quem que eram os escravos? Quem que era escravizados? Os escravos ou escravizados eram prisioneiros de guerra, pessoas endividadas ou que cometeram crimes. Não era qualquer pessoa, não. Tá? Prisioneiros de guerra, endividados ou que cometeram crime. Onde é que esses escravizados trabalhavam? Trabalhavam na agricultura ou em atividades que ajudassem na sobrevivência do grupo. Trabalhavam também em serviços mais pesados, como extração de ouro e sal, nos grandes reinos, tá? E onde os árabes islamizados dominavam, chegavam a prestar serviço militar e faziam parte do governo. Isso aqui está o principal. Onde que eles trabalhavam? Nas pequenas comunidades e nas tribos, normalmente na agricultura, né, para ajudar a sobrevivência do grupo. Nos grandes reinos, nas atividades pesadas, extração de ouro e sal. Antes dos portugueses, a base da organização da economia não era a escravidão. Tá? Então, a escravidão não era a base da organização da economia. A escravidão acontecia? Sim. Tá? E quem era escravizado? Prisioneiros de guerra, endividados ou que cometeram crimes. Os portugueses chegaram. Isso vai mudar. O comércio que antes era uma escravidão doméstica, pequena escala, se tornou um comércio extremamente lucrativo e praticado em grande quantidade, em larga escala. Os escravizados passaram a ser trocados por mercadorias. Eles se tornaram uma mercadoria. Eles eram comprados, eles eram vendidos, tá? E muitas vezes trocados por mercadoria. Os escravizados foram retirados da África e levados para regiões da Europa e da América. Ao serem levados para outros continentes, eles tiveram seus vínculos culturais e comunitários rompidos, cortados. E a última coisa, qualquer pessoa podia ser escravizada. Tá? Antes, era só prisioneiro de guerra, endividados ou que cometeram crimes. Aqui não. Os portugueses, eles aguçaram a cobiça de muitos, né? Eles influenciaram, eles instigavam muitos súditos a escravizar parceiros. Tá? Então, qualquer pessoa, qualquer negro livre, como dizia o Manicongo, podia ser escravizado. Os portugueses, na costa atlântica e na costa índica. Na costa atlântica, o processo de descoberta, de extensão, de dominação das populações foi paulatino, foi aos poucos, foi devagar. Tá?
Exemplo disso é o Congo, onde os portugueses vão oferecer presentes às autoridades congolesas, vão sugerir aliança entre os grupos, vão levar congoleses para a Europa, vão ensinar a religião, vão ensinar a língua, tá? E, inclusive, o próprio Mani Congo, que é o rei do Congo, vai se converter ao catolicismo. Já na costa atlântica, não tem nada amistoso. Na costa atlântica, os portugueses tiveram dificuldade. Os povos resistiram ao processo de dominação. Eles lutaram, eles brigaram. Tá? E os portugueses os enfrentaram e usaram a força para instalar suas feitorias, usaram a violência. Então, houve muitos conflitos. Deu para entender? Tá? Eu espero que sim. Pessoal, estou pedindo que vocês façam as atividades das páginas 16 e 17 do livro de vocês, tá? Página 16. Não, desculpa, 17 e 18. Me perdoe, 16 nós acabamos de corrigir. Página 17. Tem uma atividade com material de apoio que fica, né, lá no finalzinho. Jogo de perguntas e respostas, está lá, página 17, jogo de perguntas e respostas, fica no material de apoio. Para fazer um joguinho. Né? Tentem fazer as perguntas, sigam os passos direitinho aí. Né? Como se fosse um joguinho de cartas, né? Que a gente faz, joga para ver quem acerta. A questão 1, escreva um parágrafo explicando por que a África é um continente multifacetado. O que é multifacetado? Tá? Com características variadas, com características heterogêneas. Então, alguns aspectos da África eram muito diferentes, tanto geograficamente, né? Você tem o norte, que é praticamente um deserto, que é o deserto do Saara. Você tem regiões mais ricas, mais ao sul. Muitos povos de etnias distintas, de etnias diferentes. Tá? Então, as diferenças religiosas, as diferenças culturais. Então, explicar isso. O que é um continente multifacetado? É um continente com características variadas, heterogêneas, com várias religiões, com vários povos, de etnias diferentes, etc. Tá? Espero que tenha entendido. A questão 2 é como afirmar que o Saara dividiu o continente africano em duas partes. O norte do continente, que a gente chama de setentrional, e o sul, que é a África subsaariana. É correto afirmar que a África subsaariana era uma região isolada? Tá? Pensa aí, era isolada? Lembra como que fazia o comércio entre o norte e o sul? Né? Lembra que eu falei ainda há pouco que os comerciantes saíam, que as rotas, que as caravanas saíam do norte, atravessavam o Saara, que apesar de difícil era possível ser atravessado, tá? E atravessavam o Sahel e depois chegavam até na África subsaariana, tá? Para fazer o comércio. Então, pensem bem, né? Direitinho aí. Citar 2 fatores importantes que levaram o reino de Gana, na região oeste, a se tornar poderoso. Então, a gente tem que lembrar que a exploração de ouro, né, é o intenso comércio de mercadorias, né, para o norte da África, em especial para o mar Mediterrâneo, isso tudo enriqueceu o reino de Gana. Né? Então, aí lembra que essas atividades aí do slide ajudam bastante. Fazer também as atividades do caderno de atividades. Caderno de atividades, páginas 42 a 45. Aqui tem uns quadrinhos que vocês têm que preencher. O slide ajuda bastante. A 2 está falando do Kangu Musa ou do Mansa Musa, identificar esse reino no infográfico. Então, a gente está falando aqui do reino do Mali, então vai colocar as características aqui. A 3, que eu queria explicar para vocês, porque não tem nada no material que fala. Tá? Assim, a expressão artística dos povos africanos é bastante rica e diversa. Tá? Então, está mostrando uma placa aqui, tá bem claro. Placa de bronze no século XVII. Olha as instruções que vem ao lado. Guerreiros de Benin, esculpidos em bronze, armados com lanças e espadas. Usam como ornamento colares de dentes de leopardo e sinos. 2 pequenos músicos aparecem na parte inferior da placa. Isso significa que eles estão se preparando para um conflito, eles estão saindo, quando tem aquela cerimônia das tropas saírem. Tá? Então, tenta fazer, que eu vou explicar isso melhor na correção. Tá? E as outras coisas que eu acredito que o slide ajuda bastante.
tá? A aula de hoje é isso, tá? Então, façam as atividades, vocês terão um tempo bastante grande. Eu não sei se eu retorno essa semana ainda com aula, tá? Então, provavelmente eu vou corrigir isso na semana que vem, né? Então, façam, né? Se tiver dúvida, para fazer mesmo, tiver com dificuldade, pede para entrar em contato comigo, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou atender, né? E vou explicar o que for necessário, tá bom? Tá? Fiquem com Deus. Beijos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.